Olá, signo de Escorpião! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal e a este vídeo. Essa leitura vale a partir do momento de quando você estiver acessando a este vídeo, evidentemente, né? Então vamos ver aqui o que a gente tem para vocês neste momento, Escorpião. Vamos ver como está o raio-x da energia de vocês. Escorpião, por gentileza, mentores. Escorpião. Tem alguns aí recebendo alguma proposta ou diante de algo tentador na sua energia, tá? Não sei se é profissional, uma proposta de mudar de cidade, uma proposta de mudar de nicho ou de uma transição de carreira. Aqui, pelo que eu vejo, Escorpião, a gente já tem um 6 de paus, ó, fundo de deck, tá? Fundo de deck que a gente chama é o montinho das cartas, né? Então aqui, Escorpião, esse 6 de paus, ele representa esse momento que você ainda não tem a sua vitória validada pelo contexto que você vive. Então, se é uma questão profissional, você, por mais que possa ter aí algumas coisas se concretizado ou nem tanto, você ainda espera esse reconhecimento, você ainda sente que falta isso pra você, né? É como se você ainda não tivesse conquistado esse seu lugar de valorização, esse lugar de eu confio em mim mesmo, de acordo com as minhas potências, de acordo com as conquistas que eu sei que eu sou capaz de ter e não das quais eu já tive, né? E aí parece que você vem desbloqueando essa sua energia justamente para que você consiga aqui um avanço, um movimento, um resultado favorável de paz na sua vida, parece até aqui, né? Aqui tem cartas que falam sobre ouros no seu bloqueio, 7 de ouros, tem um 6 de ouros aqui na sua leitura também. Para alguns pode ser questões ligadas ao profissional, mas também eu não descarto a questão emocional quando é no sentido de poxa, eu tô esperando aqui receber esse amor de volta, esse retorno do meu investimento afetivo com essa pessoa, ou eu me trabalhei tanto emocionalmente e não chega logo essa pessoa que eu tô esperando. Então, esse 7 de ouros de bloqueio aqui, Escorpião, ele representa essa vivência que você tá, arquetípica, vamos falar assim, né, simbólica, de alguém que tá sempre se questionando, né? Que é exatamente essa imagem da carta aqui. Uma jovem senhora oferta algo a um jovem senhor e ele fica ali. Será que eu pego esse gado e começo a trabalhar com isso? Ou será que eu mantenho essa estrutura que eu tenho e espero que isso frutifique por si só, né? Continuo investindo no mesmo. Então aqui é um dilema sobre o que fazer, de que jeito fazer. É como se você estivesse se questionando aqui a respeito dos teus próprios movimentos, se você tem realmente habilidades para lidar com essa situação, com essa profissão, com esse seu novo caminho, com essa pessoa, com esse casamento, né? E aí aqui a gente tem um louco invertido ainda no seu mental, que significa ele tá invertido, né? Então é um medo de se jogar, é um medo de se jogar em algo que você não conhece e acabar perdendo tempo de vida, acabar perdendo investimento, acabar não conseguindo se manter firme nessa trajetória, então você desperdiça tempo, dinheiro, ou de você tá super inspirado com esse movimento, vai se joga impulsivamente, né? E aí de repente você não tem tanto conhecimento. É isso que tá passando na sua visão. Você tá achando que você tá correndo risco de demais. Correndo riscos de perder coisas aqui, né? De sair perdendo nesse investimento. E aqui no seu subconsciente, em contrapartida, a gente já tem um 6 de ouros, que é aquela pessoa que já aprendeu sobre o dar e o receber
né? Já sabe por mérito em quem recebe o seu tempo, o que é para você. Você já tá melhor entendendo onde investir os seus talentos, o seu dinheiro. Você está percebendo as pessoas que merecem a sua atenção ou não. Então, já houve aqui um grande movimento muito, muito forte no seu interior, né, quanto a esses aspectos. Se não finalizou, ainda está acontecendo, né? Você ainda está percebendo isso em você. Mas, de qualquer forma, tudo isso vem, Escorpião, para que você consiga ouvir com firmeza a voz interior, que é esse 2 de espada. Para você sanar esse conflito que você tá na busca de uma paz aqui, na busca de uma estabilidade, na busca de um casamento, um romance, né? Se você entrou num relacionamento agora, você tá com medo de se jogar nessa relação. Você tá avaliando a pessoa, você tá vendo os comportamentos, né? E tudo bem a gente reparar nas pessoas, mas será que você não tá deixando de viver? De se entregar, de ter aquele olhar no olho profundo, de ser vulnerável, né? De pôr risco de perder mesmo, porque a gente só ganha, pessoal, quando é feito investimento. Investimento é sempre passível de risco. Agora, a gente, de fato, né, não pode sair investindo em tudo de qualquer forma. Isso aí é burrice. Mas quando a gente silencia as expectativas do mundo, quando a gente silencia as expectativas culturais, né, as expectativas que a gente aprendeu a ter com relação à vida, herdada dos pais, sabe? Então, aquela coisa de medo de abrir uma empresa, medo de investir, medo de confiar nas pessoas, medo de mudar de cidade, medo de arcar com uma conta alta sozinho, né? Às vezes você fica ali, poxa, eu queria tanto mudar de casa, eu queria tanto comprar esse carro, que não sei, coisas desse porte também aqui eu vejo, né? Investimento inicial para abrir uma filial, coisas desse porte, gente. Tem aqui também, tá? Então aqui, ao invés de você conseguir confiar nessa voz interior, né, para dirimir esse conflito interno, não, você tá olhando pro passado, carta do diabo aqui, ó. Eita, caiu uma aqui, peraí. Você tá olhando aqui pro passado e relembrando os momentos de abuso que você passou, né? Os momentos, as referências de poder, de manipulação, de responsabilidade que abusaram de você em algum momento, né? Então, às vezes não é nenhuma questão de abuso diretamente, mas você viu uma outra pessoa ali muito egoísta abrindo uma empresa e aí você não gostou daquele comportamento. O cérebro já fez alguma associação automática, né? De, o poder não é bom, o poder quebra a pessoa, o poder corrompe o homem, né? Ou eu me vi sempre na mão desse diabo, pode ser uma pessoa aqui, pode ser uma energia. Eu me vi tanto tempo pequeno na mão desse diabo que agora eu tô tendo que me ver forte comigo mesmo para confiar nos meus movimentos, para ter sagacidade, para ter uma certa malícia com a vida, né, para lidar com ela. Então você tá resistindo a um começo por medo dos seus traumas, por medo de tudo que você passou e viu os outros passarem quando estavam em situações semelhantes à tua neste momento, né? E aqui é como se você precisasse, de fato, fazer essa avaliação, mas não é pensando no retorno, não é pensando se isso te traz um reconhecimento público ou não. Mas o meu vídeo na internet não vai ficar bonito. Mas não sei o que, minha roupa, meu cabelo, minha câmera. Sabe? Essas coisas, gente. Nada do supérfluo precisa e pode interferir nesse momento. Porque aqui existe uma verdade dentro de você que está querendo vir à tona. Uma lei sua quer ser mostrada na sua vida. Ou seja, aqui a busca é muito mais pelo teu bem-estar, tá, Escorpião? Pela tua oportunidade de ser feliz dentro de uma jornada nova na vossa vida. Seja profissional, seja emocional, né? E aqui é preciso confiar nisso. Quando você faz esse movimento, aqui o teu jogo desbloqueia, tá? E aí entra aqui na sua vida um cavaleiro de copas.
Para muitos isso aqui pode ser até um romance, ou pode ser você já numa relação, essa pessoa, né, você muda o perfil vibratório de, não, eu preciso ouvir minha voz, eu passei a confiar então. Passei a tomar essa decisão com consciência. Dei o passo, né? Mostrei, mudei minha energia. Então aí, se eu tô num relacionamento, essa pessoa começa a vir até mim. Começa a me achar mais atraente. Se eu tava só de contatinho, a mesma coisa. Porque o meu magnetismo aumenta quando eu sei o meu caminho. Quando eu não preciso ouvir do outro se eu tô certo ou errado. Quando eu não escuto essa voz depreciativa de que não é pra mim, de que nada funciona, de que os meus frutos não chegam porque eu não mereço. Aqui tem gente até questionando se o universo tá realmente a teu favor, sabe? E tá. Só que você não está mais ao teu próprio favor, porque você tá calculando com base na opinião do outro, né? Tá sendo convencido aqui. Tem gente caindo em papo de vendedor aqui, né? Abrindo empresas, começando um comércio com no que o outro falou. Ah, isso aqui dá certo. Ah, isso aqui dá dinheiro. Ah, isso aqui não sei o quê. Não. E você? Não é sobre dinheiro a vida. A vida não é sobre quem ganha mais, quem tá com mais sucesso, quem tem mais visibilidade, números. Não. A vida é sobre a satisfação que a gente tem com ela. E isso é muito pessoal. A satisfação que você vai ter não é a satisfação que eu tenho. Não queremos fazer as mesmas coisas, não é verdade? Então, a gente precisa olhar para dentro para achar onde que estão essas leis próprias e segui-las, tá? Mas aqui eu vejo um cavaleiro de copas entrando na vida de vocês. Ou isso aqui representa uma pessoa chegando, né, percebendo todo esse magnetismo, percebendo a decisão, mas a maior parte de vocês, escorpianos, aqui é vocês se direcionando com mais graciosidade, com mais leveza, com mais paz interior, depois de ouvir a voz interior do que dirime o conflito, né? A decisão correta. Às vezes a gente fica ali tomando decisões, né, com base no resultado e ele não vem, porque a gente está esperando o resultado e não fazendo o nosso coração vibrar para atrair, né? E eu vejo vocês conseguindo esse movimento aqui. Olha, um 3 de espadas aqui na casa de como você se vê, escorpião. Há muita dor aqui. Você se vê como alguém que precisa de cura, como alguém inadequado, como alguém que precisa de correção, que precisa de estudo, de performance, de apoio, né? De descanso. E aqui, bem pelo contrário dessa energia, as pessoas estão te vendo como uma sacerdotisa. Que é aquela pessoa que ela não se recolhe por medo e por dor. Ela se recolhe porque ela é naturalmente intuitiva, bruxona, né? Tem uma introspecção aqui sábia no seu campo, mas tá meio abafada por conta da dor, por conta da necessidade de uma cura. E aí a cura, pessoal, às vezes a gente fica nessa, não, eu não sei se é a hora certa, não tô pronto ainda tô sofrendo, ainda tá doendo, ainda tô lembrando, ainda estou pagando as contas, né? Mas em algum momento a gente percebe que a gente travou, a gente ficou ali parado. A gente ficou amargurando e regurgitando um sentimento, uma história, uma vivência, um questionamento, um medo de que as coisas não fluam, de que, né, o fruto não chegue perante o teu movimento, perante o teu investimento. E isso tudo é uma decisão. É a decisão que a gente toma quando a gente passa por algo traumático. A gente escolhe parar para avaliar o contexto, né? E aí o cérebro não entende que ele perdeu o perigo. Que o perigo é o conceito errado que a gente coloca na nossa cabeça sobre nós mesmos. Se eu coloco, né, se alguém me abaixa, me xinga, me diminui, e eu aceito, né, falo, nossa, fiquei triste, aceitei. Fiquei triste, aceitei. Concordei com o que ele falou. Porque se eu não concordasse, eu ia falar, eu feio, eu chato, eu pobre, eu não sei o que a pessoa tá querendo xingar, né?
E aí não pega. Então, aqui é como se você precisasse, igual esse menininho, né? Dentro da sua vulnerabilidade aí, fechar os ouvidos pro que isso está te trazendo, porque a circunstância mostra, né? Às vezes a gente tá ali numa questão financeira tão pesada, e a gente olha pro contexto assim, a gente fala, nossa, não tem como, eu não consigo resolver, eu sou fraco, não sei o quê. Ao invés de a gente cair nessa vitimização, que é muito corriqueira do ser humano, a gente fala, não, peraí, opa, tô mais consciente aqui. A vida não é essa pobreza, a vida é cheia de possibilidades. Quando eu movimento, Deus me abençoa, porque eu sirvo a Ele. Então deixa eu ouvir aqui o que o meu coração quer, que Deus que coloca as coisas no meu coração. Ouvi, senti paz, recuperei, voltei pro meu estado neutro, né? Meu ponto morto aqui de carro, vamos pensar assim. E aí eu consigo perceber esse poder, essa intuição, essa magia, né, que desbloqueia tudo. E eu passo a me reconhecer como essa pessoa. Para quem trabalha com esoterismo, espiritualidade, cura, saberes, professor, psicologia, coisas que precisam de estudo escrito, né, ler livros, aqui existe um potencial muito grande em você, até mesmo para desenvolver saber. Aquelas pessoas, técnicas científicas, né, estudiosos de universidade aqui, tem potencial para, né? Quando você tá animada, quando você tá empolgado, você é aquela pessoa que se joga mesmo, né? Você põe o teu corpo inteiro lá. Então aqui, essa é uma força muito grandiosa sua, né? E esse receio que você tá tendo de não ter paz na sua casa, no seu lar, de não encontrar esse cônjuge, né? O varão ou a varoa aqui. Ou de ter essa completude dentro da vossa vida, dentro da tua profissão, dentro de uma relação ou da casa em si, né? É um medo como se você nunca tivesse se sentido completo com alguém ou nunca tivesse bem com você mesmo, né? Um medo muito grande. Só que perceba, ainda assim, você está tomando por base a mente de outras pessoas. Por isso que você não é completo, porque você está tentando se realizar perante o conceito do outro, né? Tentando se encaixar numa família, tentando se encaixar num casamento, tentando se encaixar em relações, tentando se encaixar numa empresa onde você não gosta, não tá feliz. Tentando fazer investimentos com coisas que você não quer. É o que sua mãe queria pra você, é o que seu pai queria pra você, entendeu? E agora que você tá aprendendo a se amar, a se dar essa nova chance, a se permitir nesse caminho, a se manter firme no amor que você se nutre dentro dessa jornada, tá, Escorpião? É uma renovação aqui, uma energia de Iemanjá, uma energia de leveza, uma energia de... Tem o agito do mar aqui, eu vejo um agito, eu vejo uma certa... né? Pode assustar num primeiro momento, mas aquilo tudo é muito belo e aquilo te chama pra entrar, te chama pra banhar, te chama pra limpar, né? Todas essas negatividades mentais que você deixou entrar na sua cabeça, que tá te barrando aí de viver essa nova jornada, tá? Ou na relação ou na profissão. E aqui tem expectativas de sucesso, tá? Só não espere o reconhecimento dos outros. Você se reconhece, você está bem com você. Você consegue trabalhar e se manter firme no projeto com longevidade, né? Agora, se eu tô esperando a expectativa do outro, tem dia que eu trabalho, tem dia que eu nem trabalho, né? Porque é xingo, é depreciação, é hater. Então a gente tem que olhar para esses aspectos nossos. Por isso que a gente precisa se validar. Tá bom, Escorpião? Vamos pegar um conselho final aqui. Uma mensagem cigana pra vocês. Optia. Salve, minha rainha. Tá. Olha só, Escorpião. Ó, pessoal, você chegou até esse momento, deixa aí o seu like. Abaixo na descrição
você encontra link para agendamento da sua sessão particular, tá bom? Fique à vontade para agendar. Além do mais, também peço aí para vocês deixarem um comentário, nem que seja um emoji, tá bom? Conselho final aqui para Escorpião. O urso. O magnetismo dá poder e força, porém não se deixe levar por impulsos, paixão e imprudência. A ação deve ter reflexão, responsabilidade. O poder deve ser sempre aperfeiçoado. Olha, e aqui a gente tem a questão dos caminhos, né? Para a decisão do caminho a tomar, você deve estar certo do que realmente deseja para si e agir com razão, responsabilidade e confiança no sucesso da sua escolha. Nossa, que leitura redondinha, hein, Escorpião? Geralmente é, na verdade, né, pessoal? É que a gente sempre se impressiona de tudo que é falado ser repetido numa carta, né? Os momentos que a gente averigua de fato, né? De que o universo tá com a gente. E não por acaso isso caiu na sua leitura aqui, agora, hoje, né? Essa mensagem. Olha só como tudo ressoa quando a gente se coloca no nosso caminho com confiança, que é o que o universo está esperando de você agora. Porque você já se colocou muito no caminho dos outros. Agora é hora de bater no peito. Fala, não, é meu, eu vou lutar por isso aqui. É meu. Eu não vou deixar vocês decidirem por mim. Eu não vou deixar o universo escolher se é essa profissão, se é aquele caminho, se é esse investimento. Não, eu gosto desse jeito aqui, de X. Então é X. Vou fazer valer por isso aqui, sabe? Certo, Escorpião? Essa é a mensagem para vocês hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!